Muito bem, agora sim, obrigado ali pelo tempo, né, que nós acordamos para quem tinha chegado, para aguardar os outros colegas chegarem. Este webinar ele está sendo gravado para que vocês possam, inclusive, depois dele acontecer, receber o link para revisitar a gravação e pegar algumas dicas ou orientações que, porventura, tiverem sido dadas aqui no nosso momento. E também para dar oportunidade para aqueles colegas que se interessaram pelo tema, se inscreveram, mas por algum motivo não puderam participar. Normalmente o que se grava é apenas a câmera de quem está ministrando o webinar e a tela que está sendo compartilhada, o áudio, e preservando ali a identidade dos colegas, tá? Então fiquem todos bastante tranquilos e confortáveis. O webinar, por si só, ele é algo mais expositivo, então nós propomos um tema como uma mini aula, uma explicação sobre o guia orientativo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados a respeito das adequações das pequenas e médias empresas, startups, em relação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, um guia orientativo de outubro de 2021, desse ano que acabou de findar. Então, é algo muito novo, apesar de já terem se passado praticamente 2 meses, já estamos em 2022, mas o fato de estarmos aqui é porque, o motivo é porque algumas organizações ainda não sabem, ou algumas pessoas, profissionais, não apenas profissionais da área de privacidade de dados, que é uma área, entre aspas, nova, que tem surgido aqui no Brasil, não só os encarregados de dados ou os famosos DPOs, Data Protection Officers, mas os decisores das organizações também, que precisam conhecer aqui as orientações da autoridade nacional por quererem estarem em compliance, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e, dentre outras coisas, evitar as sanções administrativas impostas pela ANPD, tá certo? Eu vou me apresentar, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Ahn, Esse webinar, ele é ofertado gratuitamente pela Unirede Inteligência em TI. Eu vou me apresentar aqui brevemente. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Deolindo. Fica o convite para aqueles que quiserem se conectar à rede do LinkedIn, Paulo Deolindo. Encarregado de dados ou DPO da Unirede Inteligência em TI, além de Zabbix Trainers, mas isso não tem ainda não tem nada a ver com a privacidade em si, e instrutor de treinamentos oficiais ECZIM, preparando os profissionais para o mercado para atuarem como DPOs no Brasil, tá certo? Muito bem. Vai ser uma honra tê-los na rede, caso queiram se conectar. Falando um pouquinho da Unirede, e é bem breve, nós somos uma organização com mais de 22 anos de experiência, mais de 22 anos de mercado, uma empresa situada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, agora com efeito pandemia, né? Estamos em todos os lugares. Eu, particularmente, resido no Rio de Janeiro, capital, mas nosso time está em Porto Alegre, está em São Paulo, está em Miami, está no Rio de Janeiro, está em Portugal. E aqui está um pequeno espaço amostral de alguns dos nossos clientes para quem a gente presta ou já prestou serviços, para que vocês possam conhecer, né? Quem ainda porventura não conheça, quem é a Unirede, quem está lá ministrando esse webinar, né? Então, esse aqui é um pequeno espaço amostral dos nossos clientes. Muito bem, o nosso webinar, ele é objetivo, ele tende a ser objetivo, porém profundo, tá? Apesar de curto, 1 horinha, profundo, porque é uma reflexão muito grande que se faz aqui, tá? Para o nosso momento, planejamos aqui 3 fases: a contextualização, por termos inúmeros colegas assistindo o webinar, seja online, seja offline, que talvez conheçam a Lei Geral de Proteção de Dados, talvez queiram saber um pouco mais sobre esse tema, e
E também, como eu falei no início, decisores, os gestores, executivos, que podem querer essas informações tão importantes para adequar a sua organização à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, são 3 fases, a gente vai fazer uma breve contextualização, falar sobre as medidas de segurança da informação, abordadas ao longo de toda a LGPD, com algumas linhas não muito claras no texto da lei, mas a gente não vai falar da lei em si, a gente vai falar sobre segurança aplicada ao que a legislação está pedindo, tá? Para uma coisa prática para as organizações de pequeno porte, como foi essa orientação tão esperada da autoridade nacional. E no terceiro item, lá no final, a gente vai explorar tecnicamente isso, tá? Então, eu peço que todos acompanhem essas 3 fases, porque elas têm uma sequência lógica e didática para a gente compreender aquilo que está sendo passado, tá? Vamos lá, então. Bom, então, de novo, contextualização. A LGPD é a Lei de Proteção de Dados ou a Lei de Privacidade que veio como resposta a um texto muito específico do Marco Civil da Internet de 2014. Tá? Então, a gente não vai falar sobre legislação especificamente aqui, mas é importante saber de onde veio a LGPD e por que estamos falando disso nesse momento. Então, a Lei de Privacidade do Brasil, a Lei 13.709, promulgada em 2018, ela passou a vigorar em 2020. Teve o seu período de 2 anos, tem um termo jurídico apropriado para isso, e entrou em vigor com algumas limitações, com algumas ponderações, que era a questão da aplicação das sanções administrativas. Leia-se aqui, aplicação de multas, que era a grande preocupação dos empresários, do meio corporativo em geral, né? Então, enquanto no final do ano passado, agosto, setembro, não me recordo exatamente quando, a autoridade nacional impôs de fato que, a partir daquele momento, as multas já poderiam ser aplicadas ou outras sanções administrativas. A gente não veio falar disso aqui, mas para quem não sabe, não é apenas multas, né? Não são apenas as multas, são bloqueios de uso dos dados pessoais, exclusão de dados da sua base, caso não seja para cumprimento de uma obrigação legal. Então, para as grandes empresas que, entre aspas, conseguem pagar esse valor, esse montante de 50 milhões de reais, por exemplo, pode chegar a isso por infração, existe um terror muito maior, que é não poder usar os dados das pessoas para fazer negócio. E isso sim pode inviabilizar o negócio para sempre. Então, existem vários terrores, mas a gente não vê, não fala disso, eu nunca falei disso com os meus alunos ou clientes sobre o terror da LGPD. A LGPD não veio para aterrorizar, ela veio para fazer com que as organizações não sejam negligentes para com os dados das pessoas. E isso não é uma moda brasileira, né? A gente sabe que o berço do termo privacidade vem da Europa. Canadá fortemente influencia essa disciplina de privacidade e proteção de dados, por exemplo, encunhando ali, por uma autora muito específica, o termo privacidade por padrão e por concepção, né? Data Protection by Design by Default, alguns ou todos já devem ter ouvido falar sobre isso. E existem vários outros documentos e sites que mostram que ao redor do mundo inteiro, vários países estão aderindo às leis de privacidade para viabilizar, juridicamente falando, um ambiente juridicamente seguro para viabilizar negócios. Então, no resumo, a Lei de Privacidade do Brasil, ela entra com esse propósito também, regulamentar o uso de dados de pessoas físicas no meio comercial, tá? Ok. Só que essa lei, ela tem uma aplicação muito técnica. Ela é uma lei
que diz o seguinte: as organizações devem garantir, além de ter boa fé ao tratar dados pessoais, elas precisam se assegurar de que os dados das pessoas sob sua posse, permanente ou temporária, sejam adequadamente protegidos, fazendo jus aos direitos dos cidadãos, não apenas brasileiros, mas existe um escopo extraterritorial, inclusive, onde a LGPD se aplica, assim como leis de privacidade de outros países, mas todas elas convergem em algo muito importante, como está aqui destacado: segurança da informação. Costumamos falar que sem privacidade, perdão, sem proteção de dados ou sem a segurança da informação para proteger esses dados, não há meios para se alcançar ou para se prover a um titular de dados, ao dono daquela informação pessoal, a privacidade do seu dado, da sua informação que ele tanto deseja, que ele tanto precisa, às vezes nem sabe que tem direito a isso, né? Então, é disso que se trata. A LGPD, ela traz, é uma lei, né, mas traz uma aplicação muito técnica e, a partir daí, surge um gatilho para vários tipos de profissionais. Os principais são o encarregado de dados, que é um novo profissional no mercado, inclusive uma profissão oficialmente reconhecida numa tabela, tá? E para os profissionais de segurança da informação, segurança cibernética de fato, tá? Muito bem. Governança de dados, temos disciplinas diversas que falam sobre governança de dados. Por que governança de dados? Porque agora, como a gente estava falando, não podemos negligenciar os dados das pessoas, certo? Então, temos que fazer um processo, implementar um processo, amadurecer um processo, uma cultura de governança de dados. Então, é um D para, né? Um as is to be. Ao invés de coletar dados desenfreadamente das pessoas, sem mesmo saber se eu vou precisar daquilo, preciso governar esses dados, coletar com responsabilidade, usar, compartilhar, seja qual for o tratamento, com responsabilidade, aplicando meios de governança para isso. E fazendo o processo de gestão de riscos, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O processo de gestão de riscos, ele está presente na segurança da informação. Existem vários frameworks de segurança da informação, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre alguns, mas a maioria deles fala sobre gestão de riscos. Segurança da informação é a implementação de controles de segurança, controle de acesso, controle de transmissão de dados, controle de segurança nas comunicações e uma série de outros controles, mas mediante a um risco, um grau de risco que aquele processo apresenta, tá? Então, existe um processo de gestão de riscos que vai fazer face à disciplina de segurança da informação e à privacidade de dados, tá? Então, gestão de riscos é muito importante também. Bom, ainda na contextualização, a gente vê que no artigo 55, seção J ali da LGPD, ela fala algo muito importante sobre a competência da nossa autoridade nacional, recém-criada, vamos dizer assim. Ela acabou de fazer aniversário, né, recentemente, tem um ano, apesar da lei ser de 2018, ela fez aniversário há pouco tempo, e a LGPD descreve que essa autoridade nacional, ela tem a competência, a obrigação de não apenas multar ou aplicar outro tipo de sanção administrativa às organizações. Ela tem a função de orientar, de criar guias orientativos, como é o que a gente está abordando hoje, para que as empresas tenham um benchmark, ou até mesmo uma baseline. Olha, no setor agropecuário, ou no setor de tecnologia, no setor têxtil, nas empresas de telecomunicações, nas pequenas e médias empresas e startups, que é o nosso caso aqui, né, do guia,
O mínimo a ser feito é isto. Então, a gente esperava, todos estavam esperando as orientações da autoridade nacional que chegaram em outubro, dentre outros que já vieram e tantas outras virão, como estamos aguardando. Então, este momento é muito especial. É um dos guias orientativos mais importantes lançados pela autoridade nacional. Agora, as pequenas e médias empresas de pequeno porte, por exemplo, podem olhar para um guia e falar: entendi. Se antes eu não sabia o que fazer, agora eu tenho inclusive um checklist, um passo a passo daquilo que pode ser feito para que a minha organização possa fazer um joinha. Estamos em conformidade ou estamos caminhando para ela, alcançamos e a partir de agora vamos manter isso, tá? Como forma de não negligenciar os dados das pessoas e atender obrigações e deixar tudo mais transparente para os titulares, tá? Bom, e aqui tem algo muito importante nesse slide que é o seguinte, além das orientações, a autoridade nacional, olhando para o nosso cenário brasileiro, onde tem muitas micro, pequenas empresas e até microempreendedores individuais que lidam com dados de pessoas, olha para esse cenário e fala: poxa vida, um grande player, né, uma empresa que fatura 10 milhões de reais por ano, ou mais do que isso, ou um pouco menos do que isso, é diferente de uma empresa de pequeno porte, que tem um faturamento mais modesto, ou que não tem especialistas em segurança da informação e nem tem condição de contratar, por exemplo, tal serviço ou profissional de forma definitiva. Então, a aplicação da LGPD tenderia a ser uma coisa muito custosa para essas organizações. Então, é previsto aqui que a autoridade nacional criasse esse guia, como de fato fez, para orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para esse grupo de organizações, tá? Só que tem algo importante aqui, tá? Que é o seguinte: procedimentos simplificados e diferenciados não isentam a obrigatoriedade de uma adequação. Isso é o que tem que ficar bem claro nesse momento. Ok. Bom, então a gente falamos agora há pouco, que o motivo disso é por não existirem nessas organizações pessoas especializadas para aplicar o que os artigos, especificamente falando, 46, 47, 48, isso aqui está errado, perdão, e o 49 falam com mais velocidade, tá? Então, para esse grupo diferenciado de empresas, este guia foi desenvolvido e é o ideal, mas no slide anterior a gente viu, não significa isenção e é necessário aprimorar a segurança da informação em relação ao tratamento de dados pessoais. Então, isso é algo muito importante, porque essas empresas precisam fazer algo a respeito, a gente vai ver, e elas não estão isentas disso, tá? Muito bem. Segurança da informação. Pequena definição para que a gente siga adiante. Conjunto de ações que visam a preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação. Ou seja, vamos pensar nos dados pessoais que as nossas empresas têm em relação aos nossos clientes e em relação aos nossos colaboradores internos, tá? Existem dados pessoais de vários ângulos, né? A nossa conformidade não tem que ser só para o mundo externo, é para o mundo interno também. E há aquelas pessoas, e isso é bom de se esclarecer em qualquer momento, né? Que falam assim: mas Paulo, o meu negócio é B2B, eu não vendo para pessoa física, eu também preciso me adequar. Então, voltamos um pouquinho, segundos atrás. Você tem colaboradores, você tem pessoas por detrás dos CNPJs para quem você faz ligações automáticas, de quem você gera lista de participação de reuniões, colaboradores para quem você manda contra-cheque
clientes que visitam o seu site, etc. Dados pessoais existem de diversos lugares, de diversos ângulos, de diversas maneiras. Então, aquele argumento de uma empresa B2B não precisa se adequar, ele é uma fantasia, tá? É necessário adequar. Claro, pode não haver um tratamento muito grande de dados pessoais, mas muito provavelmente há um tratamento de dados pessoais, tá? Como a gente falou, segurança da informação, mantendo confidencialidade, dados pessoais confidenciais, íntegros e disponíveis, tanto para a empresa, para o titular, é uma questão de gestão de riscos também, tá? Quais são os riscos que eu tenho de romper a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade, ou um conjunto desses fatores todos em relação aos dados pessoais? Talvez a gente olhe para a nossa empresa e fala, não sei, né? Então, no processo de adequação é feito esse trabalho. Você olha para ele, faz uma gestão de riscos e enumera. Isso aqui não está correto, isso aqui não está legal, isso aqui eu não tenho. Mas o que que eu não tenho, Paulo? O que este guia, por exemplo, está sugerindo que a gente implemente e a gente vai ver, tá? Muito bem. Definições rápidas e básicas. Paulo, mas o tratamento de dados pessoais, o que é? A lei define o tratamento de dados pessoais de uma forma rápida e simples. É toda e qualquer operação que você faça com dados pessoais. Vou dar um exemplo. Se você tem um formulário no site da sua empresa que coleta dados de pessoas, é um tratamento de dados pessoais. Se você oferta cookies, mesmo que seja apenas para aprimorar a experiência do seu usuário, você está lidando com dados pessoais. Se você coleta, num processo de recrutamento e seleção, foto, e-mail, telefone, que pode identificar uma pessoa, né? Então, o dado pessoal ele pode ser aquele que identifica diretamente uma pessoa, como o meu CPF, o meu RG, talvez ali a minha leitura facial, enfim, tá? Como pode ser a placa do meu carro, o número de meu telefone, o endereço MAC da minha placa de rede, pode ser o meu endereço IP de internet e diversas tantas outras coisas que podem me identificar como pessoa física, um comportamento, um gosto por algo, uma série de coisas. Então, tudo isso são dados pessoais. Existem existe uma categoria de dados pessoais muito específica na LGPD, que são os dados pessoais sensíveis. Esses merecem um destaque, tá? Porque eles definem a pessoa em relação à sua origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, orientação sexual, preferência disso ou daquilo, tá? Então, esses são dados pessoais sensíveis. Existe uma outra rodada de conversa, né? Por exemplo, Paulo, cartão de crédito é um dado pessoal sensível, né? É uma outra rodada de conversa, mas não é, segundo esse texto aqui, não é, tá? Muito bem. Os dados pessoais sensíveis, por assim dizer, né, já que eles revelam origem étnica, dados biométricos, eles revelam dados de saúde, eles revelam coisas que as pessoas talvez queiram preservar mais, tá? Eles são dados pessoais sensíveis e, por isso, requerem um nível de classificação mais elevado em relação à sensibilidade e divulgação e, consequentemente, controles de segurança da informação mais robustos para proteger aqueles dados, tá? Talvez eu não precise, por exemplo, criptografar um banco de dados se eu guardo nome e e-mail das pessoas. Talvez. Mas talvez eu precise, se eu digo, por exemplo, que aquela pessoa é de um partido político, XPTO, ou que ela tem adesão a um determinado sindicato, ou tem a vida sexual ou a sua preferência de um A, B ou C. Então, isso é um dado sensível e requer, de fato, uma classificação diferenciada e uma aplicação de controles de segurança também diferenciado, tá? Quais são as obrigações das empresas para com a LGPD? Então, aqui agora, faz uma pausa,
A gente não está falando das pequenas e médias empresas. A gente está falando das obrigações gerais. E depois a gente vai falar, tá bom, mas disso tudo, o que que cabe à pequena, média empresa, etc. Então, aqui agora um apanhado geral. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, adotar medidas de segurança, tanto técnicas como administrativas, aptas a proteger os dados pessoais, por exemplo, de acessos não autorizados, divulgação indevida, perda, tratamento ilegal, ilícito, inadequado, tá? E aplicar também, desde a fase da concepção de um produto, ó, ou de um serviço, as questões das medidas técnicas e organizacionais. Eu costumo dizer, né, para as pessoas com quem eu converso, alunos, clientes, enfim, que é como se fosse assim, marco zero. A partir de agora, nenhum produto, nenhum serviço, nenhum processo surge sem se pensar na privacidade ou na segurança da informação. Mas também explicamos, né, mas é outro debate, que a segurança ou a própria LGPD não veio para engessar os processos de negócio, nem os negócios, tá? É uma questão de balança, tá? Os princípios da proteção de dados desde a concepção e por padrão, Data Protection by Default e by Design, um dos princípios é esse, funcionalidade completa, tá? Produto e serviço tem que dar o resultado que tem que dar, sem abrir mão de privacidade e segurança. Ou seja, o bom e velho trade-off da gestão de projetos, ele já não é aplicado mais. Você não pode mais, não deve mais abrir mão do A para ter o B, ou pesar mais o B para se ter melhor o A. Os dois têm que coexistir, só que na medida certa, tá bom? Muito bem. E o que se quer com tudo isso? Bem simples. Claro, o objetivo principal é a transparência para o titular de dados, né? É a segurança jurídica que a sua empresa precisa para continuar fazendo negócio com as pessoas ou com outras empresas, inclusive no âmbito internacional. Paulo, mas o meu negócio é interno e tal, será que não tem, né, uma transmissão de dados internacional, um sistema que é hospedado numa cloud computing em algum país que não seja no Brasil, né? Alguma coisa. Sempre tem um desses casos, né? Enfim, mas o que a gente quer, além de ter uma melhor transparência para com as pessoas, o titular, a gente quer evitar a violação de dados. A violação de dados é o incidente de segurança da informação. Só que quando ele acontece com dados pessoais, aí é uma outra brincadeira, né? Incidente de segurança da informação, perdi o backup dos meus dados, né? Vou ter que coletar tudo de novo das pessoas, agora não. Violação de dados, é tratamento indevido, tá? Pegou fogo no meu CPD, no meu data center, não tenho backup, violação de dados. Mas nem toda violação de dados vai te levar a uma multa, mas isso é uma outra rodada que a gente conversa em outro momento. Violação de dados é um tratamento indevido dos dados pessoais. Não é um vazamento de dados por um hacker apenas, tá? É quando um funcionário aperta o delete sem querer e apaga os dados das pessoas no sistema. Violação de dados é o que aconteceu com o CNPq. Sumiu a base de dados dos pesquisadores, dos currículos das pessoas, o meu inclusive, né? Depois foi recuperado. Violação de dados é o que aconteceu com o Conect SUS, né? Para quem tem o aplicativozinho aí do celular, para aquela questão dos cartões de vacina, né? Entraram lá, invadiram, apagaram todos os dados, agora foi recuperado. Violação de dados é isso também, tá? É o que aconteceu com os hospitais, vazamento de lista de clientes de bancos, isso é recente, esse tipo de coisa é a violação de dados, né? E isso oprime, ofende diretamente as pessoas, tá? E para evitar isso, então, ó, de novo,
proteção de dados, desde o princípio, desde a concepção dos projetos. Pensem numa supply chain. Pensem na sua empresa como controladora de dados pessoais. Paulo, o que é um controlador de dados pessoais? É quando a empresa decide que vai realizar uma coleta de dados. Eu vou dar um exemplo. Quando você se inscreveu para o webinar, a Unirede disponibilizou um formulário e coletou os seus dados, porque interessa saber quem veio participar, interessa saber se direciona uma campanha, se faz algo que possa te atender, porque você se interessa pelo tema de privacidade e proteção de dados. A gente sabe que isso é feito, tá? E de uma forma legal, porque foi solicitado o consentimento neste caso. Marcaram um checkbox lá, né? Eu consinto os meus dados, etc. e tal, tá? Não quer dizer que os seus dados serão divulgados a todos, não é isso. Os seus dados estão sendo tratados com um propósito que é este webinar e continuar lhe oferecendo produtos e serviços. Acontece que eu posso, por exemplo, precisar de hospedar aquele formulário que você preencheu numa cloud computing, na Flórida, na Califórnia, na Europa, no México, em algum lugar por aí, né? Até no Brasil, tá? Então, eu tenho mais uma organização envolvida nisso, por exemplo, chamada operador de dados pessoais. E aí eu tenho uma equipe para onde eu mando os dados para serem analisados. Essa equipe subcontrata uma outra equipe, mas tudo isso devidamente previsto no processo original. Se não tiver sido previsto no processo original, está errado. Tem que ser ajustado, certo? Estão percebendo? Não posso mais fazer a coisa como eu quero. Preciso fazer como deve ser feita. De que forma? Até para compartilhar dados, ó. Se eu tenho dados de colaboradores, faço folha de pagamento e etc, 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 eu não tenho um compromisso com o e-social? Tá aqui, ó. Eu preciso cumprir uma obrigação de compartilhar dados com o governo federal, e esse é só um exemplo que eu estou dando, tá? Um exemplo bem didático. E é um tratamento de dados. Então, coletar dado é um tratamento. Processar o dado é um outro tratamento. Fazer backup, armazenar é um tratamento diferente. Compartilhar com a empresa A, B, C, com o governo é um tratamento diferente, tá? Então, tudo isso, ó, tem que ser desta forma. Tem que haver mecanismos de segurança, não só segurança técnica, transmitir dados com criptografia, fazer backup e verificar a integridade, né? Garantir comunicação SSL, ter. Não é só isso, são procedimentos organizacionais também. Ter políticas, ter processos, ter registros de que o meu fornecedor, o meu operador de dados, ele foi avaliado. Não adianta eu, empresa do Paulo Deolindo, ter todos os mecanismos de segurança se o meu colega, para quem eu confio os dados pessoais, para me ajudar nesse processo, se ele não se adequa, se ele não se interessa por isso, qual vai ser o movimento normal? Eu vou olhar para aquele fornecedor e vou falar: você não me serve mais. Eu vou para o teu concorrente. Ou você se adequa ontem, ou você está fora, tá? E eu estou fazendo essa avaliação hoje porque eu sou o controlador, mas eu sou operador de alguém, né? Para e pensa, um cliente que me contrata um serviço, eu opero dados pessoais para ele está me avaliando, tá? Então é de ponta a ponta isso, tá? Então a segurança está em todos os processos da empresa, tá? Isso não pode ser negligenciado. Caso haja problemas, as organizações têm que comunicar à autoridade nacional os incidentes,
tá? Existem processos específicos para isso, o guia orientativo não fala como isso vai ser, tá? É uma outra rodada, mas já existem inclusive formulários disponíveis para fazer essa notificação, tá? Como não é o nosso tema, se alguém se interessar por isso depois, me escreve, tá? Eu vou deixar o endereço disponível e atender aos requisitos de segurança, os padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na LGPD e nas demais normas regulamentares. Como assim, Paulo? Eu vou pegar um outro exemplo totalmente diferente aqui, tá? Se a gente olha, por exemplo, para uma empresa de telecomunicações, existem regulamentações da Anatel que têm que ser cumpridas para segurança e privacidade. Se você fala de cartórios e tabelionatos, existem situações específicas também. Se você fala de, de empresas de varejo, relações com o Procon, consumidor, tem coisas específicas também, além da própria LGPD, tá? Então, vou fazer uma pergunta para deixar no ar, assim, e no final eu vou abrir o microfone para quem quiser fazer perguntas. Quais são as leis ou regulamentações que regem a sua empresa? Além da LGPD, do Marco Civil da Internet, do Procon, quais são as outras? Ah, no Brasil não tem. Tem sim. Por que que você guarda documento do RH? Por quanto tempo você guarda questões de colaboradores, prontuário médico? Existem várias leis de privacidade e talvez a gente não tenha se atentado para isso, tá? Aqui tem alguns padrões normativos, como ISO 27001, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, para onde a gente olha e tem lá uma lista de 114 controles de segurança. Como assim 114 controles? Eu tenho que fazer tudo isso? Não, tá? Se você tem uma empresa de varejo, uma empresa um pouco mais simples, né? Uma empresa de pequeno porte, talvez aqui. Você tem ali talvez 40 controles que se aplicam, tá? Não é para implementar tudo, né? Senão fica algo inalcançável, tá? Mas entender aquilo que se aplica e aquilo que não se aplica e fazer a coisa conscientemente. A ISO 27002 fala de como implementar esses controles. A ISO 27701 é uma norma recente, tem 2 aninhos, né? Bem novinha, que surgiu justamente para atender às leis de privacidade. Isso é importante. 29.100, estrutura de privacidade. Quem é controlador? Quem é operador? Quem é um destinatário de um dado pessoal? Quem é um terceiro? O que significa compartilhar o dado? O que eu faço com um dado pessoal que eu recebi, mas eu não pedi para receber? Quer ver um exemplo legal? Um currículo, tá? Talvez você não queira tratar dados sensíveis num currículo, orientação sexual, partido político, enfim, aquela definição que a gente viu lá atrás, mas a pessoa escreveu aquilo no currículo e submeteu para uma vaga. Como é que você trata isso? Então, isso é um risco e existe uma estrutura, um procedimento para ser seguido para lidar com isso. Gestão de riscos de segurança e uma bem recente, a mais recente, inclusive, do padrão ISO, que são sobre os avisos de privacidade online, aqueles, né, de cookies, aquele que fica na página da internet das empresas e etc. Tinha um rebuliço quanto a isso. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Assim tá bom, assim não tá. Então, a ISO olhou para isso, né, e redigiu esse padrão normativo que a ABNT tem versão. Todos esses normativos aqui existem em português na versão da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas não existe só ISO, então vamos nos atentar para o seguinte: existem padrões norte-americanos, né, o Instituto Norte-Americano de Tecnologia e Padronização, existe o COBIT para governança de dados, existe o ITIL para gestão de serviços de TI, uma série de coisas. Existe o TOGAF para arquitetura de informação, existe uma série de coisas que não estão listadas aqui,
que precisam ser observadas e talvez se apliquem às empresas para ajudar a alcançar a conformidade, tá? Agora, vamos falar sobre as medidas de segurança da informação para os agentes de pequeno porte, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse número 2 aqui já saiu da contextualização, a gente demorou bastante, né? Mas agora a gente vai falar o que o guia orientativo de fato fala que as pequenas e médias empresas têm que implementar, tá? Então, primeiro vamos focar aqui, ó, medidas administrativas, perdão, aqui faltou um Szinho. Medidas administrativas, ou seja, aquelas que não dependem de implementação técnica ou investimento em serviço, produto, etc. A primeira delas, perdão, é a política de segurança da informação. Se a sua empresa não tem, é importante que você olhe para o seu cenário, o contexto da sua empresa, o escopo de atuação e crie regras, diretrizes de segurança. Por exemplo, quem pode entrar na minha empresa? Preciso filmar a área interna da minha empresa? Os meus colaboradores podem trabalhar remotamente com equipamentos pessoais? Ou têm que ser fornecidos pela empresa? Quando eu faço um processo de contratação de um novo colaborador, eu treino esse colaborador ou ele vem de fora já com um skill apropriado em segurança da informação? Então são regras, eu dei exemplos, tá? Mas são diversas regras que você pode criar para ajudar a reger o comportamento da sua empresa em relação à segurança da informação. Que tipo de fornecedor você contrata para hospedar um sistema na nuvem, tá? Não sei, pode ser qualquer um. Pode ser o data center do Zé, mas será que ele é adequado? De repente, um data center, um provedor de cloud computing que tenha boas práticas em segurança da informação, que tenha responsabilidade nos seus processos, tá? Aí é um projeto de pesquisa. Você vai criar políticas, não apenas uma, talvez mais de uma, dizendo como a sua empresa e até mesmo seus fornecedores têm que agir em relação à segurança da informação. Controle de senha, complexidade, monitoramento de tráfego de pessoas na internet, quem acessa o quê e tal. Redigir as normas para que você tenha um processo de governança de forma política, né. E é claro, depois as medidas técnicas vêm para implementar aquilo que as políticas estão, regendo, né. Conscientização e treinamento. Temos que dizer às pessoas da nossa empresa que segurança da informação é importante, privacidade é importante, e não só dizer, fomentar workshops, pequenos treinamentos, bate-papos, conversas de tudo quanto é tipo e qualidade, bancar os treinamentos, bancar participações em eventos, fóruns, né? E explicar, ó, sensibilizar, informar e sensibilizar os funcionários sobre as obrigações existentes na LGPD, tá? Por exemplo, se o teu profissional da área de vendas, falou uma vez, assim, em comprar leads qualificados, né, isso já era estranho antes, né, então agora, né, então assim, quais são as obrigações do funcionário, além da própria empresa, mas as obrigações do funcionário para manter a privacidade dos dados pessoais. Então treinamento e conscientização é importante. Hã, a Unirede lançou um treinamento gratuito de aproximadamente 1 horinha, que vocês podem fazer e divulgar para os seus colaboradores, colegas, emite certificado de participação e tudo, que pode ajudar a comprovar que: "Opa, os meus colaboradores fizeram um treinamento de conscientização". Todos sabem o que é a LGPD, tá? E que a segurança é importante, que a privacidade é importante. Então, treinamento e conscientização. Gestão de contratos. Aqui vou resumir em poucas palavras. A gestão de contratos, a gente pode olhar para o mundo interno da empresa e para o mundo externo. Para o mundo interno, a gente tem que olhar para os contratos de trabalho para colaboradores.
eles têm que entender acordos de não divulgação, para que durante o processo, o período em que ele está trabalhando e mesmo após o término do período de trabalho, do contrato de trabalho, ele precisa manter o sigilo daquilo que ele teve acesso ou ainda tem, né? De alguma forma. Em relação aos colaboradores, é isso. Em relação aos contratos com clientes ou fornecedores, estabelecer papéis e responsabilidades. A LGPD fala isso. O controlador define de que maneira o dado pessoal vai ser tratado, por quanto tempo, e quando acabar o contrato, o que que vai ser feito com aquele dado? Se ele tem que ser apagado, se ele tem que ser anonimizado, se ele tem que ser devolvido para a empresa que é a controladora dos dados, tá? Tem uma série de coisas que tem que ser descritas em contrato. O que tem acontecido muito, né? O profissional jurídico, tá? Seja da empresa ou seja contratado, eventualmente, tem analisado todos os contratos das empresas e sugerido os termos aditivos contratuais em relação à LGPD, tá? É um movimento de garantir papéis e responsabilidades bem interessante, tá? Medidas técnicas. Medidas técnicas, a gente avança um pouco nelas. Por exemplo, controle de acesso. Garantir que as pessoas sejam fornecedores ou sejam colaboradores, e até os operadores, aqueles que nos ajudam a fazer tratamento de dados, né, que eles apenas tenham acesso àquilo que devam ter acesso, aquilo que devem ter acesso, para fazer o tratamento necessário, tá? Aplicar ali o que a gente chama de princípio do privilégio mínimo ou necessidade de saber, né? E não dar permissão para todo mundo em todas as coisas. Apesar de ser uma coisa óbvia, a obrigatoriedade, a boa prática desse fechamento, né? Algumas empresas não praticam isso. Tá? Inclusive, né, vocês já devem ter visto, distribuir senha, né, compartilhar senha. Ih, não acessou não, toma aqui meu usuário e senha. Amanhã eu troco. E aí já foi feito o estrago, né? Então, ter um mecanismo de controle de acesso. Isso é tanto em política quanto tecnicamente falando, tá? Segurança dos dados pessoais armazenados. Pseudonimização, pseudonimização é uma coisa assim. O meu dado pessoal, ele passa por um processo de descaracterização, de modo que eu posso ou não reconhecê-lo no futuro. Muitos confundem a criptografia como um processo de anonimização. Por que não é anonimização? Bem simples, Josemar, bem-vindo. Anonimização é um processo pelo qual o meu dado pessoal passa e eu não espero reverter o processo para recuperar a informação. Então, por que eu faria isso? Tá? Então, nem todas as empresas conseguem aplicar a anonimização simplesmente porque precisam do dado pessoal, de fato, né? Agora, pseudonimização é o contrário. É quando eu descaracterizo o dado ou dificulto a leitura, coloco um apelido ao invés de um nome, né? Daí pseudonimização. Mas o processo reverso é esperado. Como eu criptografo algo para descriptografar ou decriptar depois, tá? É quando eu pego a matrícula é quando eu pego o nome de um usuário e crio uma chave que corresponde ao login dele. Pode ser um processo de pseudonimização. A matrícula que faz referência a um funcionário, por exemplo, pode ser uma espécie de pseudonimização, tá? Mas é bem assim. Segurança nas estações de trabalho. Como aplicar, sabe aquela história de, poxa vida, eu estou tentando entrar nesse site e a máquina não deixa, eu vou lá e desativo o firewall, né? Ignorei todas as recomendações de segurança e aí eu posso estar causando uma brecha para um ransomware entrar e fazer aquela bagunça que a gente tem visto, né, que está acontecendo com tantas empresas.
Backups completos e seguros, sanitização de mídias ao descartar os dados pessoais. A gente ouve muito falar em formatar mídia, né? Formatar HD, formatar pendrive, formatar não sei o quê, mas não sei se todos sabem que formatação não apaga o dado, né? Formatação desformata o dado, tá? E quando você reaplica, você pode recuperar um dado de um disco formatado. Então, a gente tem que olhar com bastante atenção para essa palavrinha que talvez nem todos ainda saibam ou conheçam, que é a sanitização das mídias. Recebi, eu vou conceder um smartphone ou um notebook para um colaborador fazer um trabalho. Eu vou formatar. Não, eu vou sanitizar a mídia e quando ele me devolver, eu sanitizo de novo para passar o equipamento adiante e assim por diante. Tá? Se eu não posso fazer isso, aí é um risco que se corre, gestão de riscos, como um risco aceito, como um risco a ser mitigado, ou alguma coisa do gênero. Segurança das comunicações. A coisa mais simples que uma empresa pode aplicar é a segurança nas comunicações. Eu crio um formulário onde as pessoas vão se cadastrar, como para o nosso webinar, né, por exemplo, tem que ter um certificado digital, tá? Eu vou transmitir dados, né, para a nuvem, sabe, o arrastar e colar, eu preciso garantir que aquilo esteja sendo feito com segurança, garantir que ninguém intercepte aquela comunicação no caminho e não cause uma violação de dados. Gerenciamento de vulnerabilidades, né? A gente tem visto aí tantas vulnerabilidades em aplicações, sejam web, sejam locais, sejam em nuvem, e organizar uma forma de monitorar isso e aplicar os famosos patches de segurança. Os patches de segurança para que as vulnerabilidades, mesmo que existam, tenham uma programação para que deixem de existir nas nossas aplicações, nas nossas empresas, tá? Segurança em dispositivos móveis. Olha só que interessante. A gente está no mundo do trabalho remoto. Não só agora na pandemia, mas há bastante tempo. A pandemia não pode mais, né, servir de argumento para a gente fazer ou não fazer as coisas, né? A gente tem ouvido isso bastante recentemente. E de fato, segurança em dispositivos móveis. Hoje está muito cômodo o colaborador trabalhar de casa, mas ele está numa máquina que não está no padrão da empresa, não tem os recursos de segurança, por exemplo, os antivírus e etc., autenticação multifator. Ele, perdão, ele acessa aplicativos corporativos do celular simplesmente rolando a tela com um dedinho, tá? O filho, a esposa, o marido pega o dispositivo, né? Vamos chamar assim, na inocência. Ah, vou pegar, vou mandar uma mensagem, deixa eu fazer uma pesquisa, vou pedir no iFood, né? E aí de repente entra no aplicativo, apaga uma mensagem, criança é danada para fazer isso, né? E você perde informação. Se o celular, esse é o melhor cenário, né? O celular furtado, um notebook furtado, seja por um ladrão de barzinho, ou seja por um ato realmente pensado, tá? Pode levar a uma violação de dados. Então, dispositivos móveis precisam de segurança e o agente de pequeno porte precisa cuidar disso também. Inclusive, olha só que legal. Deixa eu ver aqui, ó, deleção remota. Olha só, deleção remota dos dados pessoais, se possível for aplicar, tá? Existem várias ferramentas que fazem isso, tá? Imagina o celular furtado, tá? Aí o colaborador entra em contato com a empresa, olha, deu zebra, me assaltaram. O gestor que faz a gestão de ativos dispara remotamente um comando para que os dados sejam apagados, né? Parece coisa de 007, mas existe. E a sexta medida, tá? Técnica, segurança dos serviços em nuvem, cuidar para que o provedor, observar, né, que para ver se o provedor segue as recomendações internacionais, as boas práticas de segurança da informação, tais como padrões ISO, acordos de nível de serviço e etc. Paulo,
Eu hospedo os meus dados na Amazon. Eu preciso me preocupar? Sim, sempre precisa. Mas não por ser Amazon, não por ser Google, não por ser qualquer outro provedor, porque são empresas, tá? A gente está vendo aí grandes players como Facebook, Google, e dentre tantas outras, eu não quero falar destas, né? Mas são tantas outras como estas, que se metem em escândalos, por questões da privacidade. Tem aquela piada do cara que pisou no fio, né, e etc., levou à indisponibilidade de sistemas e assim por diante. As empresas, principalmente órgãos públicos, né, não principalmente, mas muitos órgãos públicos fazem nuvens privadas, né? A gente hospeda em nuvens públicas normalmente, mas empresas fazem seus próprios data centers e hospedam sistemas em nuvens privadas, tá? E aí acontece, por exemplo, o que aconteceu, é só um exemplo, tá? O que aconteceu com o CNPq, com o Connect SUS e algumas outras aplicações governamentais ou de empresas do meio público que perderam informações, tá? Então, muito cuidado, com isso, né? E quando formos fazer as contratações dos serviços, observar tudo isso. Bom, aqui a gente tem, eu sei que a gente está no laço, são 20 horas, mas eu preciso de 10 minutinhos para a gente passar o checklist. Todos comigo? 10 minutinhos para a gente passar o checklist aqui. Vai valer bastante a pena. O checklist ele está disponível pela na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas aqui a gente preparou de uma forma especial o checklist. Esse arquivo da apresentação vai ser enviado para vocês. Ele tem o link do anexo do checklist, mas de uma forma resumida eu trouxe para dentro da apresentação o checklist, tá? Bem rápido. Acompanha comigo. Política de segurança da informação. Esse é o checklist do agente de pequeno porte. Tá? O que que eu, se sou agente de pequeno porte, preciso fazer para caminhar rumo à conformidade? Minimamente. Estabelecer política de segurança da informação simplificada, ou seja, olhar para o contexto da minha empresa e estabelecer as regras daquilo que é aplicável à minha organização para que todos saibam que existem regimentos, que existem normativos, que existem procedimentos adequados para lidar com o tratamento de dados pessoais e informações corporativas também, tá? Por exemplo, né, antivírus, como compartilhar dados, atualização de software, como fazer backup, uso de senhas, coisas simples do nosso dia a dia, tá? Nada de outro mundo. Realizar as revisões periódicas dessa política. Você pode, por exemplo, estabelecer que uma vez ao ano essa política vai ser revisada. Ah, eu criei uma política. Quanto tempo ela existe? Ah, há 5 anos já. Quanta coisa já não aconteceu na sua empresa, né? Ou pode ter acontecido, né? Então, minimamente, estabeleça uma periodicidade. 6 meses, 1 ano acho que é adequado. 2 anos, minha empresa não muda muito, Paulo. 2 anos, 3 anos. Mas faça uma revisão periódica e evidencie que a revisão foi feita. Mantenha o versionamento, né? Gerenciar contratos e aquisições com observância ao tratamento de dados pessoais. Todos aqui, eu acredito, já fizeram uma compra na internet. Difícil quem ainda não fez. Se eu quero comprar uma lavadora, uma máquina que lava e seca, por exemplo, e eu tenho 2 sites, um não tem o selo EBIT e o outro tem o selo EBIT, em qual você vai? Eu vou no que tem o selo EBIT, porque oferece um risco menor quanto aos meus dados de cartão e etc, né, meus dados pessoais. Então, é basicamente disso que se trata quando você olha para o fornecedor, né. O fornecedor, em relação ao concorrente dele, ele está bem ou ele está mal nas questões de segurança e privacidade? Porque eu não quero alguém fraco na minha supply chain, assim como eu não posso ser, não devo ser, não quero ser o elo fraco na supply chain de alguém, tá? Conscientização e treinamento. Realizar a conscientização de funcionários via treinamentos, campanhas sobre suas obrigações e responsabilidades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Eu vou colocar
um link aqui no chat. Eu peço gentilmente que quem quiser, óbvio, acesse depois aqui ou já deixa no favoritos, né? portal.unirede.net. Se você abre esse link no seu navegador, você cai numa página de treinamentos nossa, onde tem aquele treinamento gratuito que eu sinalizei. Pode se inscrever, passa para o seu time, faz, emite o certificado, depois fala para a gente que fez e dá um feedback. Conscientização. É uma horinha falando sobre isso aqui, tá? Informar e sensibilizar, blá, 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 sobre as obrigações existentes com a LGPD, normas e orientações. Opa, se as pessoas na sua empresa, principalmente os executivos, não sabem que a pequena empresa, empresa de pequeno porte, uma startup e assim por diante, não sabe o que fazer, opa, agora existe uma orientação da NPD, tá? Pega esse vídeo depois que ele for publicado e bota para rodar interno na tua empresa, por exemplo, tá? Informe os funcionários sobre como utilizar controles de segurança, como fazer bom uso do e-mail, como fazer bom uso da internet. Não sejam vítimas de incidentes como vírus ou phishing. Receber um e-mail dizendo: eu sei o que você fez no final de semana passado. Ensina, tá? Ou procure quem possa passar a orientação adequadamente de que aquilo ali é um phishing, de que é uma pegadinha, é uma fraude. E o resultado disso não é o apagamento de um arquivo, é o sequestro dos arquivos da empresa, né? Com solicitação de resgate sem garantia e etc., né? Não mantenha documentos físicos visíveis, não compartilhe logins e senhas, saiu da frente do computador, bloqueia, siga as orientações da política de segurança e crie um ambiente corporativo que não seja conivente com os problemas de segurança. Identifiquei um problema de segurança, relata o incidente. Ninguém vai ser penalizado, né? Em teoria, é ajustar processo, né? Ah, o RH imprime folha de pagamento naquela impressora visível por todo mundo no corredor da empresa. Opa, relata. É um incidente que tem que ser tratado para que não aconteça mais, para que não haja uma violação de dados, tá? Muito bem, gerenciamento de contratos. Crie regras para fornecedores e parceiros de negócio, papéis e responsabilidades, requisitos mínimos, regras sobre compartilhamentos. Se eu tenho um dado pessoal e eu contrato, por exemplo, um escritório de contabilidade para processar a folha de pagamento e assim por diante, aquele escritório, sem a minha permissão, não pode repassar a informação para outro escritório para ajudar porque não deu conta. É um exemplo, né? Regras para compartilhamento de dados pessoais. Quem é o controlador e quem é o operador? Qual é o papel de cada um, né? Ahn, uhum. Não realizar tratamentos incompatíveis com as orientações do controlador, né? Por exemplo, sabe a história da farmácia, né? Eu coleto o CPF e aí, né, para te dar uma promoção e no final a empresa compartilha com o fornecedor de um medicamento, com uma indústria farmacêutica, com um conjunto delas. É tratamento de dados que feriu uma coisa chamada limitação de propósito. O propósito da coleta do dado era um, a empresa fez outra coisa com ele, né? Então, assim, orientar as empresas a não fazerem além daquilo que foi estabelecido e dito ao usuário, tendo ele consentido ou tratamento tendo sido realizado por obrigação contratual, por exemplo, tá? Assinar termos de confidencialidade com funcionários da empresa, como a gente falou lá atrás. Controles de acesso. Olha que bacana, bem simples. Aplicar o princípio do privilégio mínimo. Se você precisa de tais permissões para executar o seu trabalho, eu vou te dar essas permissões e não todas aquelas outras, tá? O sistema ERP está ali, tá? Se a gente compartilha senha, todo mundo sabe de tudo, todo mundo mexe em tudo. Aderir senhas complexas e não aceitar as senhas sem o mesmo nível de complexidade. Então, criar críticas nas senhas das pessoas, para quem gosta de utilizar senhas, né? Para quem precisa utilizar senhas. De repente,
A solução é não utilizar senha, de repente é se autenticar com certificado digital, leitura biométrica, mas no caso de senha, gerar complexidade, né? Esse é só um exemplo. Evitar uso de senha padrão, faz parte do item anterior, né? Crítica de senhas. Não reutilizar senhas, faz parte da crítica de senhas. Proibir o compartilhamento de contas ou de senhas. Quer ver onde isso é muito feito? Contratei um ERP. O ERP é pago por licença de usuário. A empresa compra 10 licenças, 10 usuários. A empresa tem 200 colaboradores, são 200 pessoas utilizando 10 senhas, 10 contas, né? Então, já está errado na contratação, né? Quando possível e aplicável, utilizar a autenticação de múltiplo fator, tá? Que a gente está cansado de ver em bancos, por exemplo, né? Até no Google, entra no meu e-mail, opa, verifica lá no teu celular se é você mesmo, confirma que é você para você poder entrar, né? Quando for possível e aplicável, de repente não precisa dessa Ferrari para andar numa estrada tão simples, né? A gente analisa. Implementar um sistema de controle de acesso aplicável a todos os usuários, que é a gestão de controle de acesso. Dados armazenados. Coletar apenas dados necessários para se alcançar o objetivo. A gente está falando do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade que a lei de privacidade traz para nós. Não vou coletar nome da mãe, título de eleitor, para te oferecer um treinamento gratuito. Não faz sentido. E tem organizações conhecidíssimas até hoje fazendo isso, ou seja, é coletar dados além do propósito. Pensa na sua empresa, quais são os dados que você está coletando? Você de fato precisa coletar isso, tá? Então, pensar bem. Implementar soluções de pseudonimização como criptografia, criptografia em discos internos, externos, pendrives, sites web, comunicações. Não desativar ou ignorar as configurações das estações de trabalho, foi o que a gente falou lá atrás. Evitar a transferência de dados para armazenamento externo, pegar erro fatal, tá? Pegar uma planilha de cargos e salários e colocar num pendrive, ou simplesmente baixar para o computador. Estou dando esse exemplo, mas aplica-se a outro tipo de conteúdo que tenha dado pessoal, tá? Preferencialmente, não utilizar isso localmente, né? Utilizar isso de forma online, né? Na rede da empresa, no sistema da empresa. Mas se for preciso gerar um arquivo temporário, não permanecer com ele ali, né? Não fazer essa transferência para esses dispositivos externos. Fazer um inventário de todos os dispositivos que contêm dados pessoais. Fazer backups offline. Alguns acham que fazer backup o tempo todo e online, backup síncrono, né? Sincronia ativo-ativo, é uma excelente coisa. Não, de repente não é, porque se você perde um dado, você está replicando o dado perdido também. Ou seja, o dado não está indo, você perdeu ele, né? É diferente de redundância, é diferente de alta disponibilidade, failover, a gente não está falando isso, né? Sanitizar as mídias, como a gente falou, e estabelecer no contrato de serviço o que o teu parceiro de negócio deve fazer com o dado pessoal quando acabar o contrato. Se ele apaga, se ele te devolve o dado, se ele anonimiza o dado, mas não deixar para que ele decida isso. Estabelecer no contrato o que deve ser feito quando o processamento acabar, tá? Muito bem, está quase acabando, tá? Segurança nas comunicações, como as coisas mais simples que a gente tinha comentado. Aplicar criptografia e uso de HTTPS nos formulários online. Se você fizer utilizar uma técnica de Google Fu, né, como dizem, fazer uma pesquisa avançada no Google pelos sites que ainda utilizam HTTP ao invés de HTTPS, vai vir uma lista enorme. Sites de empresas privadas, sites governamentais, e aquilo ali é uma porta, é um queijo suíço
para invasão, o que leva a uma violação de dados, multas e outras consequências, né? Instalar um sistema de firewall nas organizações para impedir comunicações de redes diferentes, de pessoas diferentes, acessando coisas que não precisam acessar, tá? Paulo, mas a minha empresa é uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, lembra? A gente é uma empresa de pequeno e médio porte, a gente não tem toda essa parafernália e etc e tal. Os meus sistemas não estão locais, os meus sistemas estão em nuvem. Como é que eu aplico isso? Olha só que legal. Web Application Firewall é um tipo de firewall que se coloca na frente do site da sua empresa, por exemplo, para que um atacante passe por ali antes de chegar na tua empresa. E esse web firewall, se ele sugerir se o atacante sugerir um ataque, sugerir uma injeção de código, sugerir alguma coisa do gênero, aquele web firewall vai se colocar no meio e já vai travar ele ali. Ele nem chegou no seu site ainda, muito menos no seu banco de dados. Então são algumas modernizações, né, que estão acessíveis para as empresas de pequeno porte também hoje em dia, né? Anti-spam, filtros de e-mail, antivírus integrado aos sistemas de e-mail, são coisas simples de se fazer. Suite Google já tem isso por padrão. Se você utiliza uma ferramenta open source como o Zimbra, por exemplo, gratuita open source, utilizada pelo governo, diversas outras empresas, isso é gratuito também, já está lá, é padrão, já tem anti-spam, já tem antivírus, tem tudo ali, tá? Ahn, ok, que mais? Remover quaisquer dados sensíveis e outros dados pessoais que estejam desnecessariamente disponibilizados em redes públicas. Isso é básico, né? Tá? Qualquer dado que não precise estar exposto, revisar para que ele fique interno na sua organização. Isso não é só para dado pessoal, tá? Isso aqui é para dado corporativo também. Se a gente olhar sites de empresas, tem documentos publicados que são internos, estratégia de negócio, tá? E dados pessoais envolvidos lá também. Então, segurança nas comunicações, remover os dados sensíveis do meio público. Gerenciar vulnerabilidades. Hoje você tem antivírus, por exemplo, que tem bases de dados tão robustas que conseguem te elencar e enumerar as vulnerabilidades, te sugere as aplicações, os patches, programa, aplica e zera a sua conta, né, para que você tenha um controle de vulnerabilidade adequado, tá? Então isso não é algo do futuro, tá? Isso é algo muito do passado, inclusive, que você tem inclusive em ferramentas gratuitas e pagas também, obviamente, tá? Então, gerenciar as vulnerabilidades, no mínimo, a utilização de antivírus nas máquinas, tá? E realizar essas varreduras de forma periódica. O que que acontece com os colaboradores que desligam as máquinas no momento da varredura, desligam o antivírus e assim por diante, tá? Isso tem que ser monitorado também para que você garanta que os dispositivos sejam passíveis de aplicação ali das rodadas de antivírus. Dispositivos móveis, como a gente falou, se possível for, não rodar a tela com um dedinho, né? Por exemplo, o notebook não é só dar Enter para entrar sem senha. Se possível for, aplicar uma autenticação de múltiplo fator, por exemplo. Separar dispositivos móveis de uso privado e de uso corporativo. Tá? Aquela história, a sua empresa adota ou traga o seu próprio dispositivo ou ela cede o dispositivo para o colaborador trabalhar, seja remoto ou seja na organização. Haver esse inventário, essa separação e a devida gestão desses tópicos, tá? A gente falou do apagamento remoto, né, que é possível também. E acabou. Esse aqui acho que é o último, tá? Para a gente falar, que são os serviços em nuvem. De novo, realizar um contrato de SLA, o acordo de nível de serviço,
com o provedor de serviços em nuvem, contemplando a segurança dos dados armazenados. Vou fazer uma pergunta para ficar na reflexão, na interrogação. Eu hospedo os meus dados de sistema e dados pessoais também na empresa A, que fica, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, tá? O que que acontece se houver uma briga judicial e não poder mais haver comunicação, como houve, por exemplo, várias vezes com o WhatsApp? Mas agora eu estou falando de provedores de sistemas. Como funciona? Como é que fica isso? Meu sistema está lá, minha empresa está lá, meu dado está lá, eu estou aqui no Brasil, mas é um escopo extraterritorial no qual eu não opero. Qual é a segurança jurídica que é aplicável a isso, tá? Não só a LGPD, mas de que maneira você elencou e tratou esse risco de segurança da informação, tá? Porque é um risco, tá? Você perder o acesso ao teu dado que está num provedor externo, tá? Então isso é bastante importante. Se o provedor atende requisitos de segurança, analisar os seus requisitos e utilizar as técnicas de autenticação multifator, se for o caso, para acessar essas nuvens. Só para fechar essa caixinha e agradecê-los e liberar para perguntas se tivermos, tá? Grandes violações de dados acontecem porque pequenas empresas, agentes de tratamento de pequeno porte, ao se depararem com a LGPD ou simplesmente com a facilidade de hospedar serviços em nuvem, entenderam erradamente ou erroneamente que bastaria tirar o miquinho, né, a responsabilidade daqui e colocar na empresa A, que está lá fora. E aí acontece o que aconteceu com várias empresas que não entenderam que existe um modelo de responsabilidade compartilhada. Ou seja, eu, contratante, sou controlador de dados pessoais. Eu sou responsável pelos dados que eu coloco lá, se eu faço backup ou não, ou se eu contratei o backup ou não, tá? Aquela empresa A, provedora de nuvem, onde tá o meu sistema e os meus dados pessoais, é um simples operador de dados pessoais e, em teoria, não pode ser responsabilizado pelos meus erros se eu tiver apagado algo, se eu tiver exposto, perdão, a minha senha de acesso ao sistema da nuvem, sabe? A nuvem não é total segurança, tá? Então é responsabilidade compartilhada e os provedores de nuvem fazem questão de deixar isso bem claro, que não caiamos no mesmo erro, tá? Pessoal, eu peço mil desculpas por ter passado ali 20 minutinhos do tempo proposto, mas eu queria passar esse recado aqui em nome da Unirede para os colegas que estão presentes. Muito obrigado por nos prestigiar nesse webinar. Assim que a gravação estiver pronta e feita a upload, vocês devem receber o link, o material e etc. Mas o pedido é esse, tá? Se atentem para esses detalhes. Agora, as empresas de pequeno porte, os agentes de tratamento de pequeno porte, já têm orientações, tá? Sobre como proceder, e a gente passou por essas orientações aqui, tá? Se conectarem ali na rede do LinkedIn ou mandarem e-mail, por exemplo, vou deixar meu e-mail aqui bem exposto, tá? paulodeolindo@unirede.net. Podem fazer perguntas, questionem, se quiserem compreender mais, é claro, a gente tem um treinamento preparatório para os encarregados de proteção de dados, para os encarregados de segurança da informação nas empresas, porque é um mercado que agora está sendo aberto. Então, a gente tem algumas orientações, existem obrigações a serem cumpridas, existem oportunidades de trabalho para serem realizadas, tá certo? Eu vou pedir a gentileza de, se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazê-la, pode tanto digitar no chat ou eu